E se eu te dissesse que o tarô não prevê o futuro, mas já ajudou milhares de pessoas em suas vidas? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Mística Arcanos. Tudo bem com você? Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que muitos me perguntam. Será que o tarô realmente prevê o futuro? Será que a gente pode mudar o nosso futuro? Ou né, vamos dizer assim, ele vai revelar também o seu potencial. Então, o tema hoje desse podcast é sobre esse tema que é tão perguntado e que tem muitas dúvidas. Então, como o tarô realmente ele funciona, tá? Muita gente acredita que a ferramenta do tarô ele só serve para adivinhar o nosso futuro. Se eu vou casar, se eu vou ter filhos, qual o número da Mega Sena, que já me perguntaram. Mas não, o tarô ele revela o nosso potencial. Ele vai mostrar aquilo que está dentro de você. Muitas vezes as cartas elas trazem simbologias, aquilo que está no mais oculto, que às vezes a gente sabe que precisa olhar, mas a gente não olha por medo ou até porque estamos inconscientes. Então o tarô ele é um espelho, ele vai mostrar aquilo que você já é. Outra coisa também é que além dele revelar aquilo que nós somos, ele vai revelar também os nossos medos, as nossas perdas, vai também mostrar muitas questões da nossa coragem interior. Então, se você está aberto e aberta a saber quem você é de verdade, o tarô ele vai te mostrar, tá? Então, toda vez que o tarô ele aparece, ele é para trabalhar questões quando a gente olha para nós, começa a questionar a nossa vida, o que está me incomodando? E para muitos também acham que o tarô só é para relacionamento. Será que o tarô só prevê relacionamento também? E não. Então vamos desmistificar aqui no Mística Arcano Podcast. Ai, que legal, gente. Então já vai deixando o seu like, já se inscreva no canal e vamos então falar como o tarô funciona. O tarô, ele vai muito além, como eu falei, de adivinhação, ele vai mostrar aquilo que nós somos. Então, como é que o tarô, ele vai nos mostrar aquilo que nós temos dentro de nós? Bom, primeiro, vou pegar aqui, esse é o tarô de Waite, ele é um dos tarôs mais conhecidos. Cada arcano, ele traz uma simbologia. Ele vai falar aquilo que nós somos. Então, quando eu pergunto sobre futuro, ele vai mostrar uma tendência futura. Ele não vai mostrar só uma tendência futura baseada em algo que eu penso. Não, ele vai mostrar baseado com o que você vive hoje, com as suas escolhas de hoje. Então, conforme a sua escolha de hoje, é o que vai ali destinar o seu futuro. Muitos, quando a gente vai jogar um tarô, vem para uma leitura de tarô, quer mais saber do futuro, mas poucos se atentam a saber do presente, porque é a partir do momento presente que você consegue ali, entender como é que vai ser o seu futuro. Muitos estão no passado ou no futuro, quase ninguém está no presente. Então isso é também um exercício diário. O que eu pergunto para o tarô? O o que eu pergunto para o tarô é só sobre o meu futuro? Ou é melhor eu perguntar sobre o meu momento presente para nós entendermos como construir esse futuro? Então vamos lá. Quando a gente olha para nossa vida, o tarô ele é um GPS. Então ele vai mostrar ali com base no hoje da sua pergunta, sua dúvida, com base no hoje, o quais são as tendências. Então quando a gente olha para o nosso GPS, lá o Google, quando a gente olha para o Google Maps ou para outro aplicativo, ele não mostra se vai ter congestionamento, ele não mostra qual vai ser o caminho mais rápido, ou se você vai ter que fazer um retorno, vire à direita, vire à esquerda, retorne. Ele não faz isso? É a mesma coisa. O tarô ele vai mostrar aquilo que você precisa entender, olhar. Então, se você vai perguntar sobre um emprego, em vez de você perguntar, eu vou passar nesse emprego? Por que você não pergunta? O que eu preciso fazer para me destacar nessa entrevista? Quais são meus pontos fortes? Em vez de só de perguntar se vai dar certo. Porque muitas vezes a gente fala, olha, tem uma grande chance sim de você passar nessa entrevista. Só que aí, muitas vezes, o que acontece? A gente relaxa. Já é meu mesmo. Então, às vezes, a pessoa não se prepara para uma entrevista, ela não se dedica, ela não treina. E aí, chega lá, muda tudo. Não passei na entrevista. E aí vem e fala: olha, eu não consegui. Você falou que eu ia passar numa entrevista e eu não passei. E aí a gente geralmente faz, né? Eu sempre faço esse questionamento. Você se dedicou? E aí o que acontece? A pessoa fala assim: ah, não, porque falou que ia passar.
Então, às vezes, a pessoa ela não se prepara. O tarô, ele mostra que a gente precisa se preparar para algumas questões. Então, se eu vou, eu quero subir de cargo. Em vez de perguntar, eu vou passar nesse processo seletivo na minha empresa, o que eu posso, como eu posso me dedicar ainda mais, como eu posso mostrar o meu potencial. Então, vocês estão entendendo que muitas vezes a gente pode olhar para a nossa vida no hoje, para que a gente consiga construir um futuro? Porque não adianta eu querer saber do futuro se a minha vida no momento não tá legal, não tá do jeito que eu quero. E aí eu só me preocupo, não, mas lá na frente vai melhorar. Não, porque o tarô falou que lá na frente eu vou conhecer um amor. E aí, muitas vezes, como eu já atendi alguns casos, eu falo, ok, você quer um novo relacionamento. A gente tira as cartas. E geralmente a pessoa tá na carta do eremita, que é uma carta que vai falar sobre uma pessoa que tá reclusa. Uma pessoa que tá reclusa, ela consegue arranjar um relacionamento? Não. Aqui, ó. Ele é sozinho. Ele vive na bolha dele. Então, como a pessoa quer se relacionar, se nesse momento presente, ela está dentro da casa dela. Ela não se relaciona, ela não sai, ela não se diverte. Então, por isso que é importante a gente entender, se eu quero um novo amor, se eu quero conquistar algo na nossa vida, na nossa vida, é importante a gente entender como eu tô no momento presente. E muitos também me perguntam se o tarô, ele também trabalha, se a gente tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele existe, né? Então, eu gosto de pensar que a vida é como um rio. Existem várias direções. Então, existe curvas, existe barragem, existe época de seca num rio, existe chuvas. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? É o meu poder de escolha. Só que tem situações que você pode escolher na sua vida e tem outras que não. Tem situações que a gente precisa passar e não tem nada que a gente possa fazer. E muitas vezes nas minhas leituras de tarô, o que eu olho? O que eu percebo? Que as pessoas elas não estão preparadas para assumir ali a sua decisão. E também não estão preparadas para algumas mudanças. Então, muitas vezes você vai ter que passar por um término, muitas vezes a sua torre, que é a carta, uma das cartas que as pessoas têm mais medo, ela precisa cair para você poder se reerguer mais forte, para você entender os seus processos. Então, não tem como pular fases da vida. Muitas pessoas chegam na mesa de tarô e falam assim: eu tô passando por uma situação e eu queria muito entender e como é que eu pulo isso, eu não quero sentir essa dor, eu não quero entender muito bem esse problema, eu só quero saber como é que eu me livro disso. E muitas vezes o tarô vai virar e vai falar assim: não, isso daqui é um aprendizado, não tem como pular etapa. Você precisa olhar, você precisa integrar essa situação que tá difícil nesse momento. Então, a questão do livre-arbítrio é o seguinte: você pode, num rio, remar, você pode parar de remar, você pode escolher se quem vai remar vai ser você ou se vai ser o outro. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, é uma questão muito pessoal. É uma questão muito que a gente precisa entender que a vida tem situações que a gente pode escolher e tem situações que não. Agora, como eu vou passar por isso, já é uma outra questão. Então, o tarô, ele vai muito além, igual eu falei, só de prever o futuro. Ou, não, eu vou escolher essa porta, mas eu não vou escolher essa. Mas às vezes, você vai escolher essa porta, você vai dar uma volta e a situação vai te levar para essa aqui. O que tá no seu destino, nós não conseguimos mudar. O que pode acontecer é você estar preparado para algumas situações que o tarô ele pode prever. Tem questões de previsão? Tem, mas não é como as pessoas acham que vai ser. Então, é muito importante você estar ciente daquilo que você quer perguntar, daquilo que você quer entender, porque o tarô ele vai muito além disso, muito além. E eu vou bater muito nessa tecla nessa aula de hoje, nesse podcast, porque eu acredito que o tarô ele vai trabalhar muito mais o nosso autoconhecimento. Ele é muito mais para entender o que eu tô passando, as situações, do que só ficar prevendo o futuro, se vai dar certo ou não, se eu vou por esse caminho ou não. Então, vamos lá. Quando a gente olha para o nosso livre-arbítrio, ou quando a gente pergunta se o tarô realmente ele funciona, essa nunca foi a principal função do tarô, adivinhar futuro.
Não, é que a gente quer controlar tudo. Então, como eu disse, as cartas elas são simbólicas. Então, o que que a gente pode trazer aqui? Que o futuro, ele muda quando a gente muda. Então, ele muda quando nós olhamos para o nosso momento presente e fala, isso daqui não tá legal. Então, eu vou mudar. Nossa, minha vida tá cheia de conflitos. Como é que eu mudo esses conflitos? Como é que eu mudo aqui dentro? Porque a mudança, ela não é externa, ela é interna. Se o tarô ele revela aquilo que está dentro de nós, no nosso mais profundo ser, então a mudança tem que começar comigo. Eu não posso querer que a mudança seja as pessoas externas na minha vida, as situações. Sou eu. Então, o tarô, ele vai mostrar para você aquilo que você é. E ele te eu gosto de falar que o tarô, ele tem até a carta da estrela, e a carta do mundo também, que são cartas onde as protagonistas, elas estão sem roupa, ou seja, elas estão despidas. E o tarô, tem hora que ele nos tira os véus para que a gente consiga olhar as nossas ilusões, como a carta da lua fala. Para que a gente consiga ter clareza daquilo que eu não estou enxergando. Ou eu estou enxergando de um jeito e o tarô vai falar que não é desse jeito. É de outro. Então, o que eu sinto aqui em perguntar, você acha que o tarô ele já mudou a sua vida? Você já jogou tarô? Deixa aqui nos comentários para mim. Você realmente gostaria de conhecer todo o seu futuro? Seria legal a gente saber do nosso futuro de uma forma. Será que é tudo legal? Muitas vezes a gente quer só saber do nosso futuro para ter o controle. Mas será que é importante? Será que é legal a gente saber de tudo que vai acontecer na nossa vida? Será que é bom saber tudo antecipadamente? Tem pessoas que recorrem ao tarô para tudo. Se eu vou casar, se eu não vou casar, se essa situação tá legal. E aí também vem outra chave aqui. Será que a gente tem que tomar cuidado de não estar com uma codependência com o tarô, de querer ter o controle de tudo? Porque senão a vida também perde a graça. Eu sempre falo, tem alguns clientes meus que eu sempre falo, hoje você jogou tarô, a gente já viu essa questão, amadurece. Escuta a mensagem de novo, né? Veja, internaliza aquela mensagem, porque muitas vezes a gente eu quero saber o que vai acontecer. Entra no relacionamento, eu já quero saber se vai dar certo. É importante em alguns momentos, sim, mas para tudo? Então é interessante a gente também pensar se é legal a gente saber de tudo que vai acontecer na nossa vida. É claro que eu sempre falo que tem pontos muito importantes pra gente também perguntar. Se eu tenho uma escolha que eu preciso fazer, que eu preciso fazer sobre um emprego, eu tô entre 2, 3 vagas de emprego, qual que será melhor para mim? Eu acho legal, se você tem esse poder de escolha. Se eu vou fazer o investimento, se eu tenho um projeto e eu quero melhorar esse projeto, o tarot também ele responde. Então ele vai muito mais além só de adivinhar, ele vai mostrar ali o que você pode fazer para melhorar a sua vida. Só que querer saber de tudo também tira a beleza. Ficar codependente das cartas também não é bom. Porque aí você também não vive, você fica refém. E a vida, ela também precisa ser vivida. Ela não pode ser só tentar adivinhar tudo o que vai acontecer. Eu brinco com os meus alunos que, assim, é bom você tirar a carta do dia para você ir treinando, mas também não pode tirar todo dia uma carta. Porque senão você cria uma dependência que se você não tirar uma carta naquele dia, parece que, não, eu não tirei a carta, eu não sei o que vai acontecer no meu dia. Mas muitos de nós também não sabíamos, há uns anos atrás, antes de conhecer essa ferramenta, como ia ser. E nós vivíamos. E tinha surpresas boas e também algumas não tão boas assim. O que a gente precisa passar, a gente vai passar. As cartas, elas podem nos orientar. Então, o tarô, quando eu falo sobre isso, alguns perguntam, então o tarô, ele acerta? Como é que ele acerta? Porque o tarô, ele observa padrões. Todo mundo que chega numa mesa de tarô vai trabalhar com a sincronicidade. A sincronicidade está em tudo. Então, quando o tarô, uma pessoa chega para uma consulta de tarô e ela vai perguntar ali para um tarólogo, eu sempre falo, ninguém chega até nós sem ter passado por alguma situação, né?
Todas as vezes que a gente aconselha alguém, a gente já passou por algo parecido. Então, novamente, sincronicidade. Então, quando a gente tá vivendo algo, o tarô, ele vai mostrar ali as tendências, aquilo que a gente é. Não é isso que eu falei? Então, vamos supor que a pessoa vive anos evitando conflitos. Uma pessoa que diz sim pra tudo. Então, é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de dizer não. O que acontece? Ela quer agradar todo mundo. E vamos supor que nessa situação tenha vindo a carta da lua, tenha vindo a carta, por exemplo, 2 de espadas, deixa eu achar ele aqui, que é uma carta de paralisação. E também tenha vindo a carta do enforcado, que é uma carta que tá de ponta cabeça. Então, o que a gente percebe ali? Que a pessoa, ela tá travada. Que ela dizer sim pra todo mundo deixa ela numa situação que não tá fazendo bem pra ela. Eu tô dizendo sim pra todo mundo, a minha vida paralisa, eu não consigo ir pra um lado nem pro outro. A lua vai mostrar aqui padrões psíquicos, mentais. Então, ela fica com um monte de coisa na cabeça, ela não consegue decidir a própria vida, fica com ilusões. Ah, se eu disser sim, e se eu disser não, e a pessoa achar ruim. O enforcado é uma pessoa que não consegue tomar nenhuma decisão naquele momento. Então, a gente vai olhando padrões. As cartas, elas trazem padrões da nossa vida, do nosso dia a dia. Tanto os arcanos maiores, quanto os arcanos menores. Os menores, eles trazem mais, né? Pra quem, né, já jogou, ou pra quem tá vendo aqui pela primeira vez. Então, o que a gente entende? O tarô, ele acerta porque ele vai mostrar padrões que a gente vive diariamente. Se eu sou uma pessoa instável emocionalmente, a roda da fortuna vai apontar que a pessoa, ela precisa trazer mais equilíbrio emocional. Que ela não pode ter rompantes, que isso vai fazer muito mal pra ela, mas que também vai mostrar que ela é uma pessoa que ela lida muito bem com a vida. Se a vida tá assim, ela consegue achar uma solução muito rápida. Então, ela traz um dinamismo na vida dela. Também pode mostrar padrões de uma pessoa que uma hora ela tá bem e uma hora ela não tá. E que a vida dela é uma roda que vai girando muito rápido. O 2 de espadas é uma pessoa que não consegue visualizar as coisas na frente dela. Vocês podem ver que tem um véu aqui nos olhos. Ela não consegue visualizar. Outra carta também que a gente pode dizer aqui, que é bem legal do cotidiano, que as pessoas gostam muito, uma pessoa 6 de ouros, uma pessoa muito generosa, uma pessoa que ajuda outras pessoas, que pode trabalhar também com filantropia, ajudar outras pessoas, tem institutos, mas também trazer ali o equilíbrio. Será que eu não tô ajudando muito uma pessoa? Será que tá na hora também de eu dizer alguns nãos, dependendo das cartas que vêm? Será que eu tô me doando demais, né? E a gente vai olhando aqui tudo. Então, o tarô, ele acerta porque ele vai olhar ali os padrões que a gente carrega na nossa vida. Cada carta aqui mostra um padrão, mostra aquilo que eu vivencio no meu mais íntimo. Até padrões de pensamento, situações que a gente não conta para ninguém. Então, o tarô, ele acerta por isso. Não é que, é porque alguém é vidente. Nem todo mundo trabalha com clarividência. Tem tarólogos que têm uma mediunidade? Tem. Tem tarólogos que não têm mediunidade nenhuma? Só estuda, não trabalha com, não precisa colocar pedra, não precisa colocar cristal, não precisa acender vela? Tem. Tem gente que trabalha com cartas do tarô mais simples ao tarô mais caro. O que faz o tarô funcionar? É o estudo, é a pessoa entender o padrão ali, o tarólogo entendeu o padrão e orientar aquela pessoa da melhor forma possível para que ela entenda o que ela está passando e ela, dali daquela consulta, ela consiga modificar a vida dela. Então, o tarô, ele vem para modificar a sua vida. Ele não é só para adivinhar, ele é para mostrar aquilo que pode ser melhorado. Um relacionamento que não tá muito bom. Então, um relacionamento que tem uma mãe com um filho que tá em crise e essa mãe não sabe mais o que fazer. O tarô, ele pode mostrar o que tá acontecendo, como aquele filho tá se sentindo, por que ele tá tá nervoso, tá distratando ela, o que tá acontecendo? Pode mostrar. Então, o tarô, ele mostra aquilo que você é, pela tua energia e o que passa dentro de você. Então, é por isso que ele funciona. Claro, se você passar num bom tarólogo, não é? E funciona para quem também segue os conselhos do tarô. Eu sempre falo, não adianta vir numa consulta de tarô se você não está aberto a escutar o conselho e fazer tudo ao contrário. Então, muitas vezes a gente fala, vai por esse caminho aqui que o tarô tá falando que vai ser melhor para você.
E aí a pessoa faz o quê? Ela vai para outro caminho, nada a ver. E aí fala: "Ai, não deu certo". Mas o tarô falou que qual era o caminho melhor para aquela situação. Ou eu vou ter um encontro, eu tenho uma reunião e eu quero saber, como me portar. E vamos supor que saia a carta do imperador, que é uma carta de estratégia, uma carta de liderança, uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe ali expor os pensamentos dela, e ela precisa estar muito confiante naquele dia. E vamos supor que a pessoa, ela não se prepara para essa reunião. E ela não consegue comunicar, ela não consegue passar as estratégias, ela não consegue se posicionar. Então, o tarô ele vai falar aquilo também, os seus dons, os seus talentos também. O que que eu preciso melhorar? Como é que eu posso melhorar a minha comunicação? Como é que eu posso melhorar o meu diálogo com uma pessoa que está muito difícil? Então, o tarô vai muito além da adivinhação. É o que eu sempre falo. Quem ainda está na adivinhação ou só futuro não entendeu a base do tarô. E eu gosto também de falar que o tarô ele também pode ser usado para tomar decisões. E saber perguntar para o tarô é muito importante. Por quê? Muitas pessoas perguntam se vai conseguir um emprego, se o ex volta. Ai, meu ex vai voltar? Vou ser promovida? Então, a base do tarô é também saber perguntar. Uma boa pergunta traz uma boa resposta. Então, em vez de você perguntar, eu vou conseguir? O que eu preciso desenvolver para conseguir o meu emprego, para me desenvolver no meu trabalho, se para desenvolver ali um dom que eu tenho. Então, quando você pergunta o que você precisa desenvolver, é muito melhor do que se eu vou conseguir. Porque pode ser que venha uma carta negativa. Não, não vai. Mas por que que eu não vou conseguir? Porque talvez você precise trabalhar algumas situações dentro de você, mas questões dentro de você, né? Então é muito melhor eu perguntar o que eu preciso melhorar, o que que eu preciso desenvolver, do que só perguntar se eu vou conseguir, sim ou não. Eu sempre falo que o tarô, ele é estratégia. Se você tem o tarô e usa ele com estratégia para o seu trabalho, para tudo na sua vida que você queira alcançar, vai ser muito melhor. Então, por exemplo, eu já atendi uma consulente que ela queria comprar um carro. E esse carro, estava muito enrolado, o namorado dela queria comprar e eles iam, comprar junto esse carro. E quando saiu o Papa, que é uma carta que vai falar sobre papeladas, sobre documentação. E aí eu olhei outras questões que tinham saído, essa é a carta do Papa. Então toda vez que sai e é alguma negociação, a gente precisa entender da diplomacia, a gente precisa entender como é que vai se comunicar e como também vai ali negociar. Mas é uma carta que vai falar de papéis dentro do tarô. Então o que que acontece? Aí eu tirei algumas outras cartas, e eu falei assim, ó, esse carro ele não estava sendo sincero, o moço tinha alguns problemas do carro, e o carro depois ela falou pra mim que estava com algumas documentações atrasadas, tinha multa, tinha muita coisa, depois que eles descobriram. Porque eu falei: "Vai atrás, puxa, porque esse carro tem algum problema aí que não tá sendo dito". E aí ela falou pra mim: "Realmente, tinha muita multa, não compensava a gente comprar o carro". E ia ser, tipo, ia pagar mensalmente, e aí eu vi que ia dar muita dor de cabeça, e não ia dar muito certo. Então eles decidiram não comprar o carro e comprar um outro carro futuramente. Então o tarô, ele vai te falar assim: "Ó, você tá entrando numa enrascada aqui. Não investe o seu dinheiro aqui. Então vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, vai investir o dinheiro, vai comprar uma casa, vai alugar uma casa. Você pode ter essa ferramenta como estratégia. Qual a melhor casa para mim alugar? É essa? Vai ser melhor para mim? Né? Se é uma casa que tem outros vizinhos no mesmo quintal, como é que vai ser a convivência? Já atendi muita gente que também já perguntou até sobre pedreiro. Eu tenho aqui 3 pedreiros, qual que vai ser melhor, né, para mim, que vai entregar um bom trabalho, que vai fazer tudo certinho, que vai fazer dentro do prazo, que não vai me dar uma dor de cabeça. E aí, eu olhei lá os 3 pedreiros, comparei, e aí falei: "Ó, X pedreiro vai ser melhor, porque ele é uma pessoa mais organizada, ele vai entregar, ele é mais crítico, ele não vai fazer de qualquer jeito. Os outros, se você pagar, começar a ir pagando aos poucos, né, porque para quem não sabe obra, geralmente você nunca paga
tudo de uma vez, mas dependendo do serviço, né, a gente tem que passar no cartão, mas enfim. E aí eu expliquei que os outros eles iriam receber o dinheiro e eles não iriam, eles iam dar um chá de canseira, ia ser muito estressante para ela. Então, depois ela voltou e falou que realmente o pedreiro fez ali um bom trabalho. Então você entende que o tarô, ele vai mostrar ali as tendências futuras também do seu trabalho, do seu investimento, do seu dinheiro? Era um pedreiro, era uma reforma na casa dela. E ela, esperta, falou: não, peraí, deixa eu ver qual que vai ser melhor aqui pra mim. Então, não só pedreiro, mas empresas também eu já atendi de funcionários. Eu tô com X funcionários. Aqui eu tô entre essas duas pessoas. Qual que vai desempenhar melhor? Né? Vai se destacar, vai trabalhar direitinho. Aí eu joguei lá, comparei, e aí eu fui falando as características que a pessoa tinha, as habilidades dela, qual que ia ser melhor, qual que ainda precisava ainda desenvolver algumas habilidades. Então, ela comparou e falou: não, então, diante disso, eu vou contratar essa X pessoa aqui, essa pessoa. Entendeu? Então, o tarô, ele vai mostrar também a tendência. Vocês entendem? Mas ela estava preocupada em contratar no agora. Então eu olhei as habilidades que a pessoa tinha, dentro daquilo que ela estava procurando. Então, é para tomar decisão, tá com muita dúvida, envolve dinheiro, envolve algo que pode te dar uma dor de cabeça, o tarô ele resolve também. Então, você pode perguntar como você pode aumentar as suas chances de ser promovida. Então, olhar também para suas habilidades. Eu gosto muito disso, de habilidade. Qual a minha habilidade? O que eu preciso desenvolver? Porque muitas vezes a gente pergunta fora. Ah, mas vai dar certo? Igual eu falei, eu vou conseguir? Será que vai rolar? Será que esse meu ex volta? Em vez de perguntar se ele volta, por que a gente não pergunta o que essa relação veio para te ensinar? O que essa relação está te ensinando? O que essa relação está te mostrando? Será que é uma relação de codependência? Será que é uma relação tóxica? Será que é uma relação que você está se doando e a pessoa não está nem aí para você? Será que essa pessoa realmente quer casar? Porque às vezes as pessoas falam: já tô há X tempo, essa pessoa não me pede em casamento. E a gente vai analisar, será que essa pessoa tem intenção de casar? Será que para ela casamento é prioridade para ela? Então é olhar. E aí, com base nas informações que você tem, você decide. É isso, o tarô ele vem pra te mostrar, e aí você é o protagonista da sua vida. Não dá pra jogar só, eu fiz porque o tarô falou. Não. A taróloga, o montarólogo, ele dá um direcionamento. Cabe nós, né, saber seguir os conselhos, ou não, ou fazer diferente. Então, será que se eu fizer diferente pode dar ruim? Às vezes sim, dependendo do contexto. Geralmente dá ruim, né? Geralmente, quando a pessoa ela vem, dependendo do que sair, a gente eh eh, fala ali pra ela o que vai acontecer e ela faz, às vezes, ou ela não segue, ou ela faz totalmente o oposto, ou faz exatamente aquilo que o tarot tá falando não pra fazer, geralmente não dá muito bom. Então, outra coisa aqui também que me veio. Você já tomou quantas decisões a gente já tomou por medo, movidos pelo medo? Muitas vezes a gente já tomou muitas decisões movidas pelo medo, pelo impulso, e muitas vezes a gente não tem ali um recurso de tarô, uma cartomante para te falar. E aí eu falo assim, muitas pessoas têm essa questão do medo com o tarô. Vem para uma consulta, eu já ouvi isso, eu tenho medo de ir para uma consulta de tarô e essa consulta de tarô falar aquilo que eu não quero escutar, ou fazer uma revelação que eu não estou preparada para saber. Geralmente é quando envolve mais de algumas pessoas, às vezes é questões de relacionamento. E eu falo, o que é pior? Você ficar numa situação, independente qual ela seja, pelo medo, movida pelo medo, ou você descobrir algo, você entender o que está acontecendo e através desse medo que você tem, você modificar a sua vida. Isso também é uma questão, assim, que as pessoas têm medo, porque o tarô, ultimamente, ele tá sendo muito banalizado. Qualquer um hoje em dia pode pegar e falar: eu sou tarólogo e eu abro cartas. Eu já tô nesse ramo há 7 anos. Mas eu já estudei muito, eu já atendi muita gente. E a gente vai melhorando, né, conforme o tempo vai passando. E muitas pessoas têm esse medo, eu tenho medo de escutar. Mas não é melhor você escutar e você entender o que está acontecendo do que se iludir? Do que viver com medo? Ou não tomar uma decisão por medo? Ou ficar na onde está porque está confortável?
Então, quantas vezes a gente toma decisões impulsivas que poderiam sim ter vindo para uma consulta de tarô e ter modificado a vida, ter olhado ou entendido, eu vou tomar essa decisão, o que que vai acontecer, né? Para mim estar mais preparada. Então, eu vou contar aqui um outro relato para ficar mais esclarecido. Tinha uma consulente que ela queria separar do marido, não estava mais feliz, só que ela estava com medo de tomar essa decisão porque ela não sabia como ia ser a vida dela depois. E o tarô mostrou que não ia ser fácil os primeiros meses, né? Ia ser muito difícil. Ela ia ficar, sim, chateada, sem saber quem ela era, mas que no futuro ela ia começar a se reconectar com ela mesma. E que ela ia conseguir, sim, pagar as contas dela. Isso ela já fazia. Não era nem uma questão financeira, mas ela estava mais assim, vendo o lado emocional. E aí eu falei tudo e ela tomou essa decisão. E ela falou assim que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, porque ela estava com medo. Ela ficava naquele impasse, eu tomo ou não tomo uma decisão? E não é mais fácil quando a gente entende o que a gente vai passar e tá preparado para isso? E entender que tudo passa? Ou em vez de tomar uma atitude muito impulsiva, primeiro entender o que está acontecendo comigo, entender essa situação? Então o tarô, ele muda o destino, mas ele muda quem consulta. Ele não muda o destino só, ele muda quem consulta, porque a partir do momento que você tem consciência do que está acontecendo com você, você muda. Então o tarô, ele é para te trazer consciência. Se ele tá falando que você tá dentro de uma relação que não tá legal, não é mais fácil você entender e procurar uma ajuda, né? Uma ajuda psicológica, entender o que tá levando você a ficar em relações que são tóxicas? Então você não, então você consegue mudar a sua vida. Só que para isso você tem que entender o que tá acontecendo. Bom, vamos ver aqui também, eu trouxe temas também pra gente olhar, que muitas pessoas também têm medo das cartas, né? Tem as cartas que as pessoas têm medo. Geralmente as pessoas têm muito medo do 10 de espadas, é uma carta que todo mundo tem medo, né? Lógico, né? 10 espadas cravadas aqui numa pessoa, meu Deus, o que que é isso? É uma pessoa que ela já sofreu demais. Ou ela foi traída, ou ela já passaram muita perna nela, já vem de situações muito desgastantes. E aí, quando essa carta geralmente ela sai, ela vai falar assim, que é o fim de um sofrimento, que tá na hora de você olhar pra isso e modificar a sua vida. Que é tanto sofrimento que a pessoa não aguenta mais ficar onde ela tá. E que aí ela precisa fazer a mudança necessária. Tem outra carta também que as pessoas morrem de medo e que, assim, eu falo que não precisa, que é a torre. Que a torre, quando ela vem para destruir tudo. Ai, a torre é a destruição. A torre. Aqui. A torre não é que ela é uma destruição. Aquilo que não é verdadeiro não tem base sólida. Não fica em pé. Então a torre, ela vai mostrar uma pessoa que, assim, tá na hora dela olhar para as sombras dela. Porque se fica muito confortável, a pessoa ela também não olha. Então a torre, ela vem mostrar para uma pessoa o quê? Ó, todo esse caos que tá acontecendo é para que você arrume essa bagunça, para que você arrume dentro de si. Se não, não dá certo. Se não, você vai tentar construir a torre, ela não tem um alicerce firme, ela vai cair. Então, muitas pessoas têm medo, porque é uma torre, né? Aqui ela faz alusão à Torre de Babel, né? Aqui o raio caindo, a torre caindo, né? Que para quem não sabe, a Torre de Babel, como tinha, todo mundo falava a mesma língua, e aí eles estavam construindo uma torre para chegar aos céus. E aí Deus vê aí a arrogância dos homens, quebra essa torre e aí a explicação para se ter vários idiomas. Cada pessoa começou a falar um idioma diferente e aí se deu essa separação. Então, a torre, ela traz essa referência da Torre de Babel. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, é uma carta de perdas, é uma carta que vai falar sobre caos, é uma carta que vai falar que a gente precisa olhar para dentro. E é quando a gente tá nesses momentos de mais fragilidade, nos momentos mais escuros, que é uma carta que vai representar a noite no tarô, né? O nosso lado sombrio, o caminho da dor. É aonde a gente encontra forças para sair dela. Então, não precisa ter medo dessa carta. Essa carta, ela é muito bonita. Porque ao mesmo tempo que você tá no caos, você pode mudar a sua vida.
Porque eu sempre falo para os meus consulentes, se fosse tudo mil maravilhas, a gente não mudava. Então, trazer essa consciência. Outra carta também que as pessoas têm muito medo e que é a carta, deixa eu achar ela aqui, da morte. E eu falo que não precisa ter medo dessa carta, que ela não vai falar sobre alguém que vai morrer, muito raro ela sair nesse contexto, mas é uma carta que vai falar muito sobre a gente olhar também, é uma carta que também vai falar sobre um caminho de dor, mas é uma carta que vai falar assim, olha, ela também faz alusão à era medieval, à peste bubônica que teve, que matou milhares de pessoas. Então é uma carta que vai falar que, olha só, né? É no meio da dor que a gente precisa mudar. Ela não vai. A gente fala muito, muitas pessoas falam, é vida, renascimento. Ok. Mas a gente tá falando da carta da morte. É onde a pessoa tá se sentindo muito vulnerável, onde as coisas não estão dando certo. Ela tá se sentindo assim, não tem vida mais a minha vida. Então ela precisa olhar. E é claro que o tarô ele é um contexto. Só uma carta não vai revelar toda a questão da pessoa. Pelo contrário, né? Ela vai só ali, é uma pontinha do iceberg. Então, quando a gente tira mais cartas, é pra gente desvendar o que tá ali por trás. Então, eu gosto muito de dizer que, além disso, né, das cartas que trazem medo, é também que tipo de pergunta você não deve fazer ao tarô, né? O que eu não aconselho ninguém a fazer. Então, por exemplo, quando eu vou morrer? Qual o número da loteria? Gente, se eu soubesse, já tava milionária, tá? Se eu descobrir e der certo, eu conto pra vocês, né? Então, assim, são questões muito complicadas. Traição, tem tarólogos que lê, tem outros que não. Eu acho que é muito depende do contexto. Por que que ela tá perguntando sobre isso? Se ela já tá desconfiada da pessoa. E a gente tem que tomar cuidado porque nós não sabemos para quem a gente tá lendo. Se é uma pessoa em desequilíbrio e você fala para essa pessoa que a outra está traindo ela e ela faz uma besteira. E aí? Então tem tarólogos que não gostam dessa pergunta. E aí pergunta por quê? Você já pegou alguma coisa? Você já tá desconfiada? Tem alguma prova? Né? Geralmente, quando vem com essa questão, eu sempre sou muito cuidadosa, a gente analisa tudo, porque às vezes não é que a pessoa tá traindo, nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que a pessoa ela já está se traindo, né? Então tem que tomar muito cuidado. Essa daqui, quando eu vou morrer, gente? Se a gente souber quando a gente vai entrar em parafuso, não dá, o ser humano não tá preparado para descobrir. Então é uma coisa assim que eu não respondo, dependendo também da situação, de algumas situações que são muito polêmicas, depois eu posso fazer um podcast só para isso, tem coisas que eu não respondo. Porque eu acho que é muito, às vezes não é uma consulta de tarô que a pessoa precisa, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um psiquiatra. Não é a carta de tarô. E tem muitas pessoas que elas querem saber tanto que elas vão vindo de uma taróloga a outra, de uma taróloga a outra. E vai indo, vai fazendo as mesmas perguntas. E aí por quê? Porque ela não quer escutar. Então tem as pessoas que elas vêm, elas perguntam, você responde, e ela não quer aceitar a resposta. Isso também é um problema quando se vai perguntar ao tarô. Eu sempre falo, você tá preparado? Dependendo, né, do contexto, você tá preparado para escutar? Ah, eu tô. Tá mesmo? Tá, então tá. E aí, às vezes, as pessoas elas não estão, né? Geralmente a gente já percebe isso pelas cartas que saem. Então é importante entender que tipo de perguntas você vai fazer e quais você nunca deve fazer. Sabe? Ah, eu tô desconfiada. Já atendi também sobre isso, que uma pessoa tinha uma empresa e queria saber se estava sendo traída lá pelo sócio. Aí eu peguei, tirei. Era um caso muito delicado, mas ele já sabia. Ele já sabia, ele já tinha provas, mas ele veio confirmar se era isso mesmo. E aí eu falei, realmente tem um desvio, realmente a pessoa lá não tá sendo sincera, né? E aí desfez a sociedade. Mas geralmente quando a pessoa lá vem, ela já sabe. Ela quer meio que uma confirmação. Então, prefira perguntar sempre pro tarô o que você precisa enxergar, o que você pode aprender, qual o seu maior bloqueio, como você pode agir melhor em uma situação, o que favorece você em uma situação. Então, saber perguntar pro tarô é muito importante. Porque não adianta só, eu vou perguntar aqui sobre isso e pronto. Não, não, saiba o que perguntar.
E saiba estar aberto também a ouvir, porque igual eu estava falando, você vai de cartomante em cartomante até alguém falar aquilo que você quer escutar. Porque isso já aconteceu, mas eu fui em tal cartomante e ela falou que ele me amava. Gente, não tinha amor ali. A pessoa já estava com outra pessoa e ela estava esperando. E tem que tomar muito cuidado, porque tem muito tarólogos que falam aquilo, que aí já não digo que seriam tarólogos, que já são pessoas que já usam a ferramenta de má fé para atingir dinheiro, para falar aquilo que a pessoa quer escutar. Porque é muito complicado quando a gente tem que dar uma notícia muito ruim, ou falar algo que é muito duro para a pessoa, com toda a delicadeza, com toda a empatia possível, para a pessoa entender o que está acontecendo. Agora, quando a pessoa ela não quer escutar, e ela já vem falando que já vem de outras tarólogas, eu não atendo. Porque eu acredito assim, então, se a taróloga já falou que não tem volta, por que no meu tarô ia sair? Eu sempre pergunto, por que você já passou em 3, 4 tarólogas, todas falaram a mesma coisa, por que você não tá acreditando e você acha que o meu tarô vai ser diferente? Então, também saber ali abordar o consulente, entender o que ele tá passando. É claro que se ela fala, não, mas eu preciso, ok, né? Vamos ver ali o contexto. Mas geralmente não muda, né? Ou quando você fala ali, ela fala, mas eu já passei com uma taróloga, ela falou a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente tá sendo testado. Ou a pessoa ela não quer escutar. Eu falo, tarô não é brinquedo, tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. E se você não está preparado para se autoconhecer, o tarô talvez não seja uma ferramenta ali que vai te ajudar naquele momento. Porque ou você fica na ilusão, ou você entende o que está acontecendo e toma ali uma atitude. Então, o tarô, as pessoas, né, às vezes, as pessoas procuram o tarô querendo respostas. Mas elas descobrem sobre elas mesmas, o que elas descobrem sobre elas mesmas é muito melhor. É muito melhor. Porque quando ela vem aberta, o tarô ele responde muito. Então, o que eu quero trazer nesse podcast é que uma pergunta muda uma vida. Uma boa pergunta, ela pode mudar a sua vida. Mas não porque você soube fazer a pergunta, é porque você entendeu o que o tarô falou e você usou essa ferramenta para sua vida melhorar. Então, será que é o tarô que muda a sua vida ou é você que muda a sua vida? Então, é uma ferramenta que te auxilia. Você é o protagonista. É você que tem o poder de mudar ou não a sua vida. Hoje foi um podcast bem curtinho, que é o primeiro, né? Pra gente ir pegando esse clima, né? Primeira vez. Então, eu queria aqui encerrar dizendo que, na minha visão, o tarô, ele não existe para prever o futuro. Ele existe para que a gente possa nos desenvolver aqui no momento presente. Porque é no presente que a gente consegue fazer as melhores escolhas. É no presente que a gente olha e fala assim, nossa, que legal. Eu entendi isso. Eu entendi que essa situação. Eu entendi agora porque é a raiz dessa situação. Eu entendi porque que eu estava tomando essa atitude. Eu entendi o que eu preciso melhorar. É isso. Tá bom? Então, esse foi um podcast bem curtinho, bem assim. Deixei fluir aqui. E a gente se vê no próximo Mística Arcanos Podcast. E se você gostou, deixe seu like, me siga aqui nas redes sociais, vai estar aqui fixado, que por lá eu tô muito mais presente e a gente pode conversar também. E também deixe aqui nos comentários se você quer que eu traga outro tema do tarô, ou se você também quer participar de algum podcast comigo, entre em contato que a gente pode marcar assim um dia pra gente conversar sobre esses assuntos místicos, dos arcanos e desse universo mágico. Gratidão e até o próximo podcast. Tchau, tchau!